A maioria dos acontecimentos ruins que acontecem na nossa vida, né, vem quando a gente está de guarda baixa, né? Quando a gente acha que está tudo bem, está tudo legal, está tudo tranquilo, está vivendo em paz, está tendo uma vida sossegada, ou seja, você está baixando sua guarda, né? Que o ideal mesmo é você continuar, bicho, você continuar prestando atenção, aprendendo, ficando alerta, ficando atento em cada detalhe da vida. Porque a partir do momento que a gente baixa a guarda, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é quando muito provavelmente um baque pode acontecer, né? E geralmente o baque ele acontece não por intenção sua, mas por alguma ação dos outros. Eu estava até conversando com um colega e ele dizendo, a gente conversando, né? E é interessante, né? Que, pô, tá tudo tranquilo. Por exemplo, um cara que tá num carro dirigindo, né, geralmente os acidentes de trânsito, quando acontece, um carro bate nos outros, né? Um carro só causa um acidente e aí sai batendo em mais três, mais quatro carros, né? E os carros ali sem nada a ver com o acidente. Então você está ali tranquilo no volante, né? Fazendo a sua parte corretamente, mas vem um maluco de lá para cá e causa um acidente, né? Ou seja, sem você esperar. Então não adianta apenas a gente fazer a nossa parte, né? No trânsito, a gente tem que perceber o que que os outros estão fazendo. Tem que estar alerta também aos outros. E eu até lembrei de um filme, tem um filme chamado Coné. Esse filme eu tinha assistido há muitos anos atrás. Eu era moleque, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E é Coné, a Coné, a fuga, alguma coisa assim, cara. Tem um avião lá e os caras vão no avião. Depois eu vejo aí, depois eu lembro. Que no filme é o seguinte, o cara, o protagonista, ele tá servindo ao exército, né? Eu não sei se ele tá na guerra, mas ele tá servindo ao exército e durante muitos anos. Sendo que ele tinha eu não sei se era esposa ou se era namorada. Ele foi servir ao exército e deixou a esposa ou a namorada, né, no país dele, né? E passou anos lá servindo ao exército. Depois voltou. É, a esposa ou a namorada dele engravidou. Agora eu abro um aspas aqui, né? Porque enquanto ele estava servindo aí para a comunidade, né? A comunidade adora isso. Enquanto ele estava servindo lá no exército, né? A esposa dele, a namorada dele, estava como garçonete, né? Servindo outros caras à noite. Mas voltando ao filme, né? Ele retorna e nesse retorno é Coné, A Rota da Fuga, um filme de 1997. A Rota da Fuga. Assisti esse filme aí, é um filme legal, interessante. E aí o que acontece? Quando ele retorna, é Nicolas Cage, o personagem principal. Quando ele retorna, ele percebe isso, né? Que por estar trabalhando à noite, né? Nos bares, a namorada dele acabou tendo contato com outros caras e tal, né? Provavelmente os caras não sabiam que ela tinha esse relacionamento com esse soldado. E aí ele volta, ele inclusive vai no barzinho que ela trabalha, né? Se agarra com ela lá, beija ela diz que tá com saudade e tal, e etc. E aí um carinha, né, que é um dos clientes dela lá do bar, até faz uma chacota com ele, né, dizendo que ele é um frango, né, que o soldado é um frango, que não fazem nada e tal. Fazem uma chacota lá com o cara, né, dentro do bar em que ela trabalha. Depois eles saem do bar e são novamente parados pelos caras, pelos frequentadores do bar, né, que começa a ameaçar o cara. E aí começa a confusão e o cara, por ele ser um lutador, eu não vou contar o final do filme, né? Mas eu acredito que a maioria que já assistiu. Por ele ser um lutador, ele parece que é faixa vermelha, alguma coisa assim.
ele acaba dando. Ele toma uns socos, mas ele acaba desferindo uns golpes nos caras, nos três. Foram três para pegar ele, né? E aí ele acaba desferindo uns golpes nos três, sendo que um acabou indo para a terra do pé junto. E ele, como era soldado e lutador, ele tinha arte marcial, ele acabou sendo preso, né? Ele acabou sendo preso porque cometeu aquela situação. E aí, enquanto isso, ele engravidou a namorada dele, né? A esposa dele. Engravidou entre aspas, né? E ela fica grávida, só que ele acaba indo preso, e aí onde acontece tudo. E você percebe que como esse filme ele explica exatamente essa reflexão do vídeo. Um cara que foi pro exército, foi servir ao exército, né, retorna, tá ali num barzinho, cara, tranquilo, sossegado. A namorada já era dele, já era o relacionamento dele. Ele tá tranquilo, só quer voltar para casa, para dormir com a namorada, matar a saudade dele, né, com a namorada. E acontece isso assim do nada, né? Aí o cara acaba deferindo alguns golpes, né? Teve que reagir. Na audiência ele diz que não cometeu, não cometeu. E aí o advogado pede para ele confessar que. Não, na verdade, na audiência ele diz que ele se defendeu, foi legítima defesa. Né? Mas aí o advogado pede para ele confessar, né? Porque ele pegaria 10 anos, e aí, caso ele confessasse, ele pegaria 4, ele acaba convencendo o cara, e o cara, mesmo assim, né, aceitando a posição do advogado, ele pegou 10 anos do mesmo jeito. Pegou 10 anos de prisão. E enquanto está na prisão, a namorada, a esposa dele, está fora, né, grávida, né, teve o filho, ele passa a ter contato com a filha através de cartas, né, conversa com ela através de cartas. E dentro da prisão ele se mete em vários bichos, em várias situações perigosas, né? Muitas situações perigosas. É questão assim de correr risco de vida dentro da prisão. Até que chega o momento dele ir embora, de ele encerrar, né, a estadia dele na prisão. Só que nesse momento ele pega um voo, né, que era um voo para levar tanto ele quanto outros bandidos, né, de altíssima periculosidade, né, nesse voo. E aí desenrola o filme e tal, né, os bandidos tomam um avião lá, né, ele também se mete lá, e é só doideira, cara, é só doideira do início ao fim. Do meio pro final é só fogo, cara, só fogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e o cara querendo voltar depois que ele cumpriu a pena de uma coisa que ele não cometeu, ele não foi deliberadamente, né, para cima das pessoas, dos caras que veio para cima dele, e ele teve que se defender, ou seria ele que iria para a cidade do pé junto, se ele não se defendesse. Mas aí, veja bem, né, acaba acontecendo isso, aí ele, inocente, vai para a cadeia, perde a chance de conviver com a filha dele, né, com a esposa dele. Quando é no momento de ele ir para casa, ele faz até cartinha, né, manda presente, tem um bolo, tal, vai estar a filha, a esposa esperando ele, até no momento dele voltar para casa, ele ainda se mete em outra confusão. Na verdade, ele não se mete, né? Colocam ele para se meter. Então, sempre à mercê das circunstâncias, pô. O cara sempre à mercê das circunstâncias. É colocado em um voo onde só tem bandido lá, e aí começa a confusão, né, e ele não consegue voltar para casa porque desvia, toma um avião, e aí vai a doideira, a doideira. O final vocês procurem aí, se vocês que não assistiram o filme, vocês procurem aí e assistam. Mas eu estava pensando exatamente nisso, como não é suficiente, bicho. Não é suficiente você viver uma vida voltada ao estoicismo, voltada a si mesmo, né, na tranquilidade, no sossego, na paz. Eu sempre falei sobre isso, né, muito sobre isso. Mas não é o suficiente, bicho.
às vezes você se torna um alvo alheio, né, ou de pessoas mal intencionadas, como foi a questão do filme, ou simplesmente de ocasiões assim espontâneas, como eu citei a questão do trânsito. Você está ali tranquilo, o cara dá um erro ali e acaba afetando você. Ou então você está tranquilo em algum lugar, sossegado, vem alguém para querer fazer intencionalmente uma maldade com você, pô. Então por isso que eu sempre falo para a rapaziada, não basta você optar pelo sossego, pela sua paz, pela sua tranquilidade e viver sua vida ali sossegado. Não basta, bicho. Porque às vezes as coisas vêm até você, né, intencionalmente, te procuram para te fazer o mal, ou espontaneamente, porque você está tá no lugar errado na hora errada. E aí? E aí tem que se preparar, bicho. Tem que se preparar. Né? O cara tem que se preparar de várias formas, procurar entender várias coisas, procurar aprender várias coisas, ficar atento, guardar a alta, né, evitar certos ambientes, evitar certas situações. Tem que sempre ficar alerta, bicho. A vida é isso, sempre. Porque o homem é um alvo. É um alvo da espontaneidade ou é um alvo intencional de pessoas maldosas. O cara é um alvo. O homem é um alvo. Então não basta apenas optar pela paz interior, correr atrás disso. Não, cara. O cara tem que ficar alerta, tem que ficar atento. Eu lembro muito. Foi um seriado que. Eu não sei, eu já tinha isso dentro de mim antigamente, quando eu era adolescente. Eu assisti aquele seriado chamado Prison Break. Prison Break. Eu não lembro muito bem como era, como funcionava, por quais as razões os caras entraram. Eram dois irmãos, né? Eu sei que um dos irmãos ele entrou, ele cometeu algum delito e aí ele foi para a cadeia. E o outro ficou lá fora estudando, né, a cadeia e tal, e desenhou o mapa da cadeia todo nas costas, né, para ir para a cadeia intencionalmente, né, ele ir para a cadeia para tentar libertar o irmão. Agora, os motivos que ele foi para a cadeia, eu não lembro. O irmão dele foi. Aparentemente foi alguma injustiça. Né? E aí, esse seriado é muito bom. Ele é muito inteligente. Né? Porque o cara, os dois se metem em encrenca lá dentro. Os dois se metem em situações complexas lá dentro da prisão. E por que eu me interessei a isso aí? Porque, bicho, eu não sei, isso naquela época, né? Por que eu tinha me interessado nisso aí? Eu nunca fui dessa. Eu nunca andei com esse tipo de gente, de gente da pesada, essas coisas assim. Nunca usei nada ilícito, essas coisas ilícitas nunca usei. Nunca sou réu primário, nunca fiz, nunca fiz nada de errado. Para ser denunciado, ir para prisão. Eu nunca fiz isso, nunca tive essa intenção nem nada. Mas eu assistia para saber como era, curiosidade lá dentro. Para saber como era a relação das pessoas lá dentro da prisão. Para saber como era a mentalidade daquele pessoal. Porque, porra, como a gente fala aqui, né? Uma hora ou outra, bicho, alguém intencionando ou alguém no modo espontâneo pode colocar você dentro de uma prisão, pô. Você pode acabar indo para uma prisão. Né? Ou então você pode, por exemplo, recentemente eu estava em um local e aí, como é período chuvoso aqui, né, no Nordeste, é um período chuvoso, as estradas de terra, elas ficam um pouco, ficam deslizando, né, ficam cheias de lama, essas coisas assim. E aí o que acontece? Eu estava em uma estrada dessa, né? Cheia de lama, cheia de coisa assim, estreita, escuridão total. Quando eu vi que o carro ele atolou os pneus, o pneu da porque a tração do meu carro é na frente, né? E aí, bicho, atolou. Eu olhei pro relógio e era umas 8 horas, 8 e meia mais ou menos, né? Sem sinal, no meio do mundo,
E aí? E aí, bicho, o que, que eu vou fazer? O carro atolado, o pneu girando lá, a lama subindo e nada. Foi aí que eu pensei, pô, eu lembrei que eu assisti certa vez um cara, eu não sei se foi um filme ou se foi um podcast. Quando o carro estiver atolado, você gira completamente tudo o volante. Para ao invés do pneu ficar reto, ficar para frente, ele ficar de lado. E aí você dá ré. Foi isso que me salvou daquele momento, porque senão eu ia passar a noite inteira ali no meio do nada. Né? Ou então eu teria que sair, fechar o carro e caminhar umas 2 horas, né? 1 hora, 2 horas, para chamar ajuda e tal, e perder minha noite. Veja a doideira que seria. Se eu não lembrasse, se eu não tivesse corrido atrás. Na verdade não era corrido atrás, se eu não tivesse a curiosidade, né? Foi curiosidade, eu sempre tive curiosidade. Se eu não tivesse a curiosidade de entender como é que funciona a situação, de você sair de um atoleiro. Você está com o pneu ali do carro atolado. Então, virei completamente e aí fui, cara. Fui saindo, saí e dei a volta. Tive que fazer um caminho mais longo, mas pelo menos eu não fiquei ali, né? O carro não ficou atolado ali. Então isso são coisas assim, são coisas simples que a gente aprende, né, que a gente tem a curiosidade de aprender e são coisas que provavelmente, né, serão úteis em momentos como esse. Outra situação também que eu aprendi por conta de curiosidade, quando você estiver dirigindo, infelizmente, assim, você está ali a 100 por hora, 190, 110 por hora. E às vezes aparece uma pedra, um animal silvestre ali na frente. Cara, a pior coisa que você tem a fazer é você desviar. Né? Se não for um objeto grande, né, você vai ter a batida ali, aí vai ser ruim para você. Mas sendo um objeto pequeno que dá para passar, cara, a pior coisa é você desviar, porque se você desviar, você vai virar o carro. É ir para frente, é seguir direto. Então isso aí eu aprendi. E uma vez aconteceu comigo. Infelizmente eu tive que seguir direto, bicho. Tava em altíssima velocidade. Né? E se eu fizesse alguma manobra ali, o carro virava. E aí eu é que iria sofrer as consequências. Então são coisas assim mínimas. São coisas pequenas que a gente. Isso eu aprendi. Eu aprendi em algum lugar. Por conta de curiosidade, sempre, né, adquirindo conhecimento, conhecimento, conhecimento. Para estar se livrando de problema, bicho. Para tentar se livrar de problemas. Né? Essa é a vida do homem. O homem tem que se dedicar a isso, tem que aprender coisas pequenas, né? Aprender, conhecer, ter a curiosidade de aprender, de desenvolver a coisa, né? De viver, né? Porque são situações que acontecem na vida, né? Às vezes, né? Que, porra, a pessoa que não sabe o que fazer vai chorar, sente e chora. E vai adiantar chorar? Você tá com um problemão ali para resolver, vai chorar, vai adiantar, bicho? Né? Não adianta, pô. Chorar não vai adiantar, se lamentar, ficar ali se lamentando. Não, cara, tem que procurar soluções. Procurar soluções. Não dá para ficar perdendo tempo sentado, deitado, chorando e se lamentando. Aí se eu fizesse isso, se eu não viesse, se eu não fizesse aquilo, não adianta, bicho. Tem que desenvolver ali no momento. O problema está ali, está existindo ali naquele momento, tem que ser resolvido naquele momento. Tem que resolver naquele momento, exatamente naquele momento. Então é isso, né? E porque eu vejo muito, e assim, curiosamente, né? Por exemplo, está acontecendo aí o terremoto, né, na Venezuela. Está acontecendo terremoto. Eu não sei se vocês viram, mas tem um pessoal aí da ONU que
que colocou lá, que instruindo, né, o Estado venezuelano a deixar homem para trás, bicho. Por exemplo, se o cara tá lá debaixo dos destroços, não interessa, tem outra pessoa lá melhor do que ele, a gente sabe qual é essa pessoa, né? Tem outra pessoa que não tá debaixo dos destroços, mas tá ali, né, tal. É melhor salvar essa pessoa do que aquele homem ali. Ou seja, a noção de razoabilidade, né, pô, essa pessoa tem mais perigo, né, tem mais risco de vida do que aquela outra lá. Mas aquela outra lá você sabe, né? Então o homem deixa para trás aí. Então, homem é isso. Né? Homem é deixado para trás. E por ele ser deixado para trás, ninguém se importar. Né? Muitas vezes ninguém se importa, né? O cara tá se lascando, tá sofrendo, muitas vezes fazem chacota. Exatamente por isso e por várias outras questões, o cara tem que ser curioso, tem que aprender, tem que aprender, aprender, aprender. Não dá para dar sopa pro azar. Não dá, infelizmente não dá. O cara vai aprendendo as coisas, tendo noção das coisas, ou vai sofrer as consequências, né, das más intenções das pessoas ou da espontaneidade. E quando o problema acontece, é você com você mesmo, e você tem que resolver, você tem que bolar ideias, né? Você tem que relembrar o que aprendeu lá no passado para sair da situação, para sair da situação problemática que você acabou entrando, né, não intencionalmente. Sim, e é sempre assim, né? A gente acha que é, a vida é justa, as pessoas são boas, né? Vivemos na. Porque quanto mais. Cara, por isso que eu digo, a gente nós homens, temos que ter atividades. Né? Atividades que despertem a testosterona, luta, corrida, futebol, né? Tem atividades aí, trilha, né? Não para ser o Betinho da montanha, tem pelo menos ter noção das coisas, né? Mas tem, cara, mas o cara tem que sempre estar desenvolvendo isso, né? Porque as pessoas não são boas não, bicho. Você pode optar por querer viver na sua paz, no seu sossego, mas uma hora ou outra você vai querer sair, você vai querer ir em um local ou outro e tal. E aí, cara, as coisas ruins podem vir para cima de você. As coisas podem vir para cima de você, como veio para cima de mim recentemente aí. E eu tive que aguentar, segurar no peito e aguentar a situação, né? Ter frieza, cabeça fria e procurar os meios de resolver o problema. Procurar os meios. Porque se for para agir, né, como uma pessoa descontrolada, né? A pessoa se descontrola, age sem pensar e gritaria e desabafa, né? E desabafa e vai para rede social e manda áudio e faz barraco e tal. Só piora a situação. Às vezes só piora a situação. O correto a se fazer realmente é isso, é ter calma, ter paciência, ter frieza, né? Acalmar o coração, acalmar a mente, refletir se já viu, né, alguma situação como essa, curiosidade, né, se já aprendeu alguma coisa sobre isso, para tentar resolver dessa forma. Né? Assim deve ser a vida do homem. Aprender para sair dos problemas, porque os problemas eles estão aí, eles estão procurando alguém. Né? E você, muitas vezes, pode ser o alvo desses problemas.